Os próximos dois vídeos vão ser dedicados à utilização do SQL Server Express Edition 2014. Neste vídeo vou mostrar como instalar o SQL Server e neste caso estamos a falar daquilo que habitualmente os americanos dizem the big deal, isto é, instalar um dos mais poderosos mecanismos de gestão de bases de dados, que se chama SQL Server. Neste caso vamos utilizar a versão gratuita que tem por nome SQL Server Express 2014. O propósito destes próximos dois vídeos não é aprofundar a utilização do SQL Server. E por conseguinte, antes de avançar com este procedimento de instalação do SQL Server, eu quero desde já sublinhar de forma muito perentória que o objetivo destes vídeos não é explicar como utilizar o SQL Server. Não vou estar a explicar nem a entrar em muitos detalhes em como se processa a configuração do SQL Server. Contudo, obviamente, como estamos num mecanismo de aprendizagem, eu não poderia, de forma alguma, imediatamente saltar para a utilização do SQL Server sem mostrar primeiro como é que nós podemos instalar o SQL Server de uma forma genérica com as suas propriedades e configurações mais genéricas. Por conseguinte, neste vídeo eu vou mostrar como instalar o SQL Server. No próximo vídeo vamos criar uma aplicação extremamente simples, muito semelhante àquela que nós fizemos com a versão do SQLite, apenas para mostrar como é que nós podemos conectar com uma base de dados do SQL Server, depois introduzir uma tabela, gravar dados e ir buscar dados. Chamo a atenção também que no decorrer deste vídeo eu vou fazer várias pausas. Porquê? Porque há determinados procedimentos, nomeadamente quando diz respeito ao descarregamento do SQL Server e de todas as ferramentas que vão ser necessárias e também à sua instalação, é um procedimento relativamente demorado. E quando eu digo demorado, estamos a falar, por exemplo, no descarregamento de um pacote de instalação que irá ter sensivelmente 800 megabytes, ok? O SQL Server com o SQL Server Management Studio, que são as principais duas aplicações que nós queremos ter aqui, tem aproximadamente essa dimensão. Depois, no procedimento de instalação, vão ser instalados mais de 1 GB de informações. Ora, e neste caso, obviamente que eu irei pausar o vídeo se assim for necessário, e obviamente que irá ser. Vamos então instalar o SQL Server Express 2014. Existem várias formas de instalar o SQL Server no nosso computador. Neste caso eu vou mostrar aqui duas que partem genericamente do mesmo princípio. Vamos abrir aqui o nosso browser porque vamos precisar de descarregar o SQL Server de alguma forma. Existem várias versões e eu já vou especificar o que é que nos vai interessar. Se eu pesquisar aqui no Google SQL Server Express 2014, o que nos vai aparecer é um conjunto vasto de resultados. O que nós vamos pretender é, fundamentalmente, não estar aqui a entrar na área da publicidade, porque não é necessário, até porque qualquer um destes sites não diz respeito diretamente à Microsoft, que é a empresa detentora do SQL Server, e neste caso concreto o que nós vamos querer é um destes dois links que aqui está, ok? Temos aqui um terceiro, inclusive, que nós também podemos experimentar. Vamos entrar aqui neste, e vão reparar que com este ou com outro aspecto nós vamos ter aqui a apresentação de uma página relacionada com o Microsoft SQL Server Express. Temos aqui a possibilidade de fazer um download. Ora, quando nós, aqui vou deixar ficar a língua inglesa, não há qualquer problema, quando nós fazemos aqui um download, o que vai aparecer genericamente é o seguinte: vamos ter aqui várias opções e vamos ficar aqui quase que encravados sem perceber muito bem qual é a versão que nós vamos querer descarregar. Por sinal, eu falei no início deste vídeo que iríamos descarregar uma versão que tem aproximadamente 800 megabytes. E neste caso concreto, eu estou a falar desta versão. Eu, como já tiveram a ocasião de ver nos vídeos anteriores, estou a utilizar uma máquina virtual, neste caso que tem instalado o Windows 7, numa versão que é uma versão de 32 bits. Portanto, se eu vos mostrar aqui as propriedades, ou melhor, de 64 bits, peço perdão, temos aqui então uma máquina virtual com 4 GB de memória RAM e um sistema operativo de 64 bits. É o Windows 7 Ultimate. Eu terei que ter sempre em atenção essa informação. Porquê? Porque terei que descarregar, obviamente, a versão do SQL Server adaptada ao meu computador. E neste caso,
será esta daqui. Se eu clicar aqui nesta opção, vou apenas descarregar esta que aqui está. E porquê é que eu estou a descarregar esta e não uma mais pequena? Bom, por uma razão muito simples. Como podem observar, aqui temos o Express 64-bit. E nesta versão aqui apenas eu iria instalar neste caso, o servidor, isto é, o SQL Server. Ora, eu pretendo instalar o SQL Server e também o SQL Management Studio, ok? E por conseguinte, para que isso aconteça, eu vou ter que descarregar este pacote que aqui está e não aquele, ok? Depois iria clicar aqui em Next. Vamos aguardar alguns instantes e rapidamente vai aparecer aqui esta informação para fazermos o descarregamento desta plataforma. Uma outra possibilidade que existe é a seguinte. Vou aqui voltar atrás ao nosso Google e vamos clicar aqui no Microsoft SQL Server 2014 Express do MSDN. Eu cliquei aqui nesta primeira, mas vamos clicar aqui nesta segunda. Vai aparecer um quadro diferente, mas que nos vai levar ao mesmo tipo de download. Só que nesta circunstância o que vai acontecer aqui é que ele diz que é necessário nós registarmos-nos na Microsoft, e obviamente quem tem o Visual Studio instalado tem uma conta da Microsoft, e por conseguinte, se nós clicarmos aqui, o que vai acontecer então é que vai ser necessário introduzirmos aqui os nossos dados e depois avançar um conjunto de quadros para chegarmos finalmente então ao download do mesmo pacote. O aspecto vai ser diferente, o aspecto da página download, mas de facto a finalidade vai ser exatamente a mesma. Ora, por uma questão de comodidade, o que eu vou fazer é fundamentalmente regressar à página anterior, aquela que me dava um acesso mais direto ao SQL Server Express. Vamos aqui clicar então no download, vamos procurar a versão que nós temos aqui para 32 bits ou para 64 bits, e neste caso eu quero a de 64 bits, quem está a utilizar uma versão do Windows de 32 bits irá, obviamente, descarregar esta. Vamos colocar aqui o visto e vamos simplesmente clicar em Next e logo depois proceder ao download deste pacote de instalação. Ora, eu vou fazer apenas aqui um save e, como podem observar, é um procedimento que irá demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da ligação de internet que temos. Neste caso, estamos a descarregar um pacote de 833 MB, o que quer dizer que, para não estarmos à espera, eu vou neste momento pausar o vídeo e regressar assim que todo o pacote estiver descarregado. No final do descarregamento do nosso pacote vai aparecer aqui então a mensagem a dizer que está descarregado o ficheiro. Eu neste caso já o tinha aqui descarregado no meu computador e está na pasta dos downloads ou das transferências. E é este ficheiro que aqui se encontra, SQL XPRWT x64enu, ok? É um ficheiro executável e vamos então proceder ao passo seguinte. O passo seguinte vai ser fazer um duplo clique neste ficheiro. E ele vai nos perguntar para onde é que queremos descarregar o mecanismo de instalação. E eu chamo a atenção para este aspecto porque é fundamental, uma vez que nós vamos aqui primeiro descomprimir todo este pacote para dentro de uma pasta, a partir depois da qual nós vamos fazer a instalação desta plataforma. Por conseguinte, eu posso pura e simplesmente eliminar tudo aquilo que aqui está, posso fazer aqui um browse, inclusive, e criar aqui uma pasta temporária dentro da pasta C. Ora, então para isso vamos fazer o seguinte, vamos aqui criar na pasta C, por exemplo, aqui na raiz, uma nova pasta. Quem quiser criar num outro local qualquer, não tem qualquer problema. Vamos criar aqui uma pasta temporária. Esta pasta vai servir apenas para instalar o nosso pacote depois de instalação do Visual, ou melhor, do SQL Server Compact Edition. Vamos então aqui selecionar a pasta Temp. Ok, vamos pressionar OK e vamos deixar que este procedimento seja feito. Isto é, vai ser descomprimido todo o conjunto de material que vai depois ser utilizado para ser instalado o SQL Server. Este procedimento poderá demorar alguns minutos, pelo que eu também vou neste momento fazer a pausa no vídeo e regressar assim que este procedimento estiver terminado. Após a descompressão de todos os ficheiros contidos naquele pacote inicial que descarregamos da internet, poderá eventualmente demorar alguns minutos até aparecer este quadro de instalação e configuração do SQL Server. No entanto, se ele não aparecer, e eu vou aqui fechá-lo deliberadamente, nós poderemos sempre encontrá-lo na localização onde foi instalado o SQL Server. Neste caso concreto,
Vamos entrar aqui na pasta temp, que foi a pasta que eu utilizei para a descompressão de todo o pacote, e como poderemos observar, temos aqui o setup.exe. Se apareceu aquele quadro, poderão avançar a partir daí. Se não apareceu, vamos fazer aqui um duplo clique, vamos aguardar alguns segundos e vamos então iniciar este procedimento. Cá está então novamente o quadro, eu vou fechar aqui todos estes quadros que aqui estão e vamos seguir passo a passo as instruções que eu agora vou aqui apresentar. Eu não vou estar a especificar nem a explicar o que é cada uma destas opções que aqui estão, vou apenas pedir que sigam a par e passo aquilo que eu vou fazendo. Em primeiro lugar, vamos fazer a instalação de uma nova versão do SQL Server, ok? Não vamos fazer nenhum upgrade nem nada do género e, portanto, vamos aqui clicar nesta opção. Em seguida, este wizard vai executar um conjunto de procedimentos, vai verificar algumas circunstâncias do nosso sistema operativo, verificar alguns dados que já estão instalados, outros que não estão, e vai então apresentar-nos o próximo quadro. Neste quadro que diz respeito às licenças e termos, etc., nós vamos clicar aqui apenas no aceitar os termos da licença. Não vamos aqui colocar o nosso computador num regime experimental para enviar informações para a Microsoft, não é necessário. Vamos clicar aqui em Next. Vamos aguardar mais alguns instantes. Ele vai proceder aqui a alguns mecanismos de verificação novamente e depois vai perguntar se nós queremos fazer updates aqui ao nosso SQL Server. Neste caso vamos deixar em aberto, não vamos fazer nenhuma atualização ou não vamos deixar as atualizações decorrerem apenas porque estamos a instalar o SQL Server para experimentar. Vamos clicar aqui em Next novamente. Ele vai verificar quais são os produtos que nós temos instalados no nosso computador. Ora, obviamente que para que a instalação possa avançar, nós temos que ter instalado um conjunto de requisitos e, de facto, temos, uma vez que temos o Visual Studio instalado. Ele vai, por defeito, aqui colocar quais são as opções que vão ser instaladas no nosso computador. Vai informar aqui também o que é que já está instalado aqui no nosso computador, a Net Framework 3.5, a 4.0, etc, etc, e vai dizer aqui o que é que vai ser instalado. Ele vai instalar então duas versões aqui do Visual Studio 2010, que estão na origem também da construção do SQL Server Express Edition. Vamos deixar tudo isto por defeito, inclusive é também a localização da instalação do nosso SQL Server. Vamos clicar novamente em Next. Ele vai iniciar então o procedimento para o processo de instalação, sem antes nos perguntar, e aqui é um passo importante, qual vai ser o nome da nossa instância do SQL Server. Eu poderia deixar ficar aqui por defeito esta expressão, mas eu vou alterá-la para depois podermos identificar claramente de que é que estamos a falar quando estivermos a utilizar o SQL Server no nosso C#. E para isso eu vou colocar aqui o nome meu servidor, ok? Automaticamente, quando eu colocar aqui o meu nome e clicar em baixo, ele vai aparecer também em maiúsculas aqui no fundo, ok? Vamos deixar ficar aqui exatamente com este nome para depois conseguirmos identificar claramente quando fizermos a ligação ao SQL Server de que é que estamos a falar, qual é a instância do servidor que está a ser criada. Vamos clicar depois em Next e vai então iniciar-se o procedimento de instalação. Após a configuração aqui da instância, vai iniciar-se o processo de instalação do servidor. Neste caso, eu não vou mexer rigorosamente em nada daquilo que aqui está, vou clicar simplesmente em Next, certifica-se que está aqui Automatic e aqui embaixo Disabled, vamos clicar aqui em Next e vamos então deixar que o computador processe a instalação do SQL Server. Ainda há aqui uma outra configuração que pode depois ser alterada a posteriori, que é o facto de nós podermos aceder ao SQL Server através de uma autenticação simples, que é o Windows Authentication Mode, ou então de uma autenticação propositada ou mais ou menos clara, que é nós temos que fornecer uma palavra passe e um nome do utilizador. Por instantes vamos deixar ficar desta forma e vamos clicar em Next e deixar então que o processo de instalação se inicie. Este processo de instalação irá demorar vários minutos, pelo que, mais uma vez, no decorrer deste vídeo, eu vou interromper esta gravação para depois regressar quando o processo estiver terminado. Muito bem, após vários minutos de instalação, e podem demorar vários minutos mesmo, vai-nos aparecer aqui uma mensagem, isto obviamente se
todos os dados aqui foram gravados com sucesso, indicando que há alguns procedimentos pendentes que só serão instalados após o reinício do nosso computador. Vamos fazer aqui um OK e vamos reparar aqui que o sistema de instalação vai ainda proceder aqui a mais algumas configurações. Vamos aqui aguardar mais uns instantes. Eu chamo novamente a atenção que este procedimento é relativamente demorado e, por conseguinte, mesmo para quem está a aprender aqui a programação em C#, só o deverá proceder a esta instalação, de facto, se estiver mesmo muito interessado em ter o SQL Server instalado e começar a explorar aprofundadamente este poderoso sistema de gestão de bases de dados. Como podem ver, para que a instalação tenha sido ocorrida com sucesso, deverão aparecer aqui tudo a verde, ou deverá aparecer aqui todos estes vistos a verde. Vamos clicar aqui em Close e este espaço aqui vai continuar aberto, ok? Temos aqui várias opções que não vamos explorar neste curso, não é o pressuposto destes vídeos. O que vamos fazer sim é seguir as instruções que nos foram dadas, neste caso para completar a instalação do SQL Server, e vamos iniciar esta máquina. Neste caso vamos reiniciar o computador. Eu irei regressar assim que o processo de reinício do computador estiver concluído. Estamos então após o reinício do computador aqui de novo no nosso ambiente de trabalho. E para finalizarmos este vídeo vou apenas mostrar que o SQL Server está instalado, da mesma forma que o SQL Server Management Studio também. São as duas ferramentas que nós vamos ter que utilizar para, no próximo vídeo, demonstrar como é que podemos conectar o C# ao SQL Server. Neste caso concreto, nós vamos clicar aqui no Start e vamos aqui procurar a pasta, ou neste caso o grupo de instruções ou de aplicações que estão instaladas aqui no SQL Server 2014. Quando eu vou abrir aqui esta pasta, vamos ter vários itens novos instalados no nosso PC. Aquele que nos vai interessar de momento é este que aqui está, SQL Server 2014 Management Studio. É uma versão personalizada de um gestor de bases de dados, neste caso de uma aplicação para entrar nas nossas instâncias do SQL Server, muito semelhante àquilo que acontece aqui com a utilização do database.net que estivemos a utilizar já várias vezes em vídeos anteriores. Vamos então clicar aqui e abrir o SQL Server 2014 Management Studio. Na primeira execução, obviamente que ele vai demorar alguns segundos, se não mesmo 1 ou 2 minutos a arrancar, até que nos apareça aqui o ambiente de conexão ao SQL. Como podemos ver, ele poderá demorar alguns minutos a fazer a ligação ao SQL Server. Neste caso, ele não se vai ligar ao SQL Server, mas sim vai nos apresentar um quadro que nos permite fazer a gestão de uma forma genérica das diferentes instâncias do SQL Server. Isto é, vai-nos apresentar um quadro que nos vai mostrar quais são as bases de dados que neste caso existem no nosso servidor, etc, etc. E por defeito, o que aparece aqui é o Connect to Server. Ora, nós temos que pensar neste sistema de gestão de bases de dados não como um sistema para gerir bases de dados de certa forma dispersas, mas sim como um sistema integrado que vai guardar dentro de si todas as bases de dados que nós queremos utilizar num determinado PC ou num determinado servidor, por exemplo. Ora, no caso concreto, aqui o Microsoft SQL Server Management Studio vai perguntar-nos, em primeiro lugar, quais são as nossas credenciais para nos ligarmos ao servidor de SQL. Dentro do servidor é que nós vamos ter as bases de dados que quisermos ou desejarmos, ok? Neste caso concreto, temos aqui o Windows Authentication, que é a forma mais simples de nos autenticarmos no nosso servidor. Poderíamos escolher aqui o SQL Server Authentication e neste caso teríamos que fornecer um login e uma password, mas uma vez que durante o período da instalação nós escolhemos o método de autenticação mais simples, eu vou deixar ficar, obviamente, o Windows Authentication. Temos depois aqui o nome do nosso servidor. Se bem se recordam, eu alterei por defeito o SQL Express para meu servidor. Isto vai ser extremamente importante para nós depois percebermos como é que através do C# fazemos a nossa conexão. Quando eu clicar aqui em Connect, o que vai acontecer genericamente é que vai ser estabelecida uma ligação com o servidor SQL. O servidor SQL, como eu tinha a oportunidade de já ter referido,
vai-nos apresentar então aqui uma árvore com vários objetos que existem dentro do nosso servidor, nomeadamente aquele que nos interessa, que é o conjunto de bases de dados que já cá existem. E estas existem sempre por defeito. O que quer dizer que nós não vamos mexer aqui nestas bases de dados, porque elas são bases de dados do sistema. As bases de dados que nós vamos criá-las aqui nesta raiz. E no próximo vídeo vamos então ver como é que nós fazemos os procedimentos necessários para aceder através do C# a uma base de dados de SQL Server.